Você vai deixar eu gravar ou você não vai deixar eu gravar, viu? Pare de miar em nome de Jesus. Seu tio vai chegar em breve. Seu tio não, seu pai, na verdade, né? Seja bem-vinda, minha linda, meu lindo. Assim, a gente tem uns errinhos, né? De vez em quando. A gente tenta gravar, o gato não deixa, né? Porque, graças a Deus, na próxima semana estarei livre do meu sobrinho. Seja bem-vinda, minha linda, meu lindo. Já se inscreva aqui no canal, você que está chegando pela primeira vez. Já ativa o sininho da notificação, porque quando você ativa, você recebe as notificações dos vídeos aqui no YouTube. E eu quero dizer algo pro teu coração nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, não sei a hora que você vai estar ouvindo essa palavra. Você precisa se restaurar. Essa palavra restauração, né, muita gente pega ela e abrange ela num todo, como se a restauração ela fosse aquilo que nós queremos viver. E uma das coisas que eu tenho aprendido com o Senhor, eu falo que eu tenho apanhado literalmente de Deus, que a restauração de Deus em minha vida é aquilo que foi destruído e que Deus colocou tudo em ordem. Você está se permitindo deixar Deus colocar a sua casa em ordem, o seu coração em ordem, as suas emoções em ordem? Eu vejo muitas pessoas buscando, né, inúmeros relacionamentos, né, restaurados, e lutam, em jejum, e faz campanha, entra em grupo e faz e acontece. E elas oram por alguém, elas buscam por alguém, mas elas não conseguem discernir o que Deus quer delas nesse processo. A restauração, a superação, é você olhar para aquilo que te feriu e você não sentir mais dor. Mas não quer dizer que você vai esquecer, que você vai ter amnésia, ou que Deus vai fazer um boom e você vai acordar sem lembrar de nada. Mas é você curar aquelas feridas, porque as feridas elas ficam. E eu por muitos anos tinha muitas feridas abertas em meu coração. Eu remoía. Você quer observar se uma pessoa está curada? Só você conversar com ela 5 minutos que você vai ver. Se ela cospe a ferida, se ela joga porque a culpa foi do fulano, porque a culpa foi do ciclano, eu não merecia, e ela não reconhece os seus erros. Ela não reconhece que precisa mudar de comportamento. Ela não reconhece que ela precisa de mudar de conduta. Ela não reconhece que ela tem que mudar. E eu vejo muitas pessoas questionando, inclusive nas minhas mentorias, por que ele me traiu, ela me traiu e eu que tenho que lutar e orar por isso. Eu falo que tudo é a partir das nossas decisões, mas a restauração que Deus quer fazer na sua vida é muito além disso. Eu falo que não é sobre casamento, não é sobre relacionamento, é sobre a sua identidade. Se você não tiver uma identidade firmada em Deus, dificilmente você vai entender e vai passar pelo que você está passando, superar e vencer. Ou você vai permanecer no mesmo lugar. Eu me lembro que quando eu comecei meu deserto, eu não entendia o porquê que eu estava vivendo aquilo. Então eu imaginava que eu não merecia, porque eu não merecia. Mas eu também não imaginava o que Deus iria fazer com a minha vida. O lugar onde Deus tem me colocado hoje não é pela posição, não é pelos status, mas é pela presença dele. Eu fui ver e conhecer e viver Deus de verdade foi no deserto. Porque você ouvir Deus, né, de pregações, de canal no YouTube, é muito fácil. Mas viver a obediência não é para todo mundo. Renunciar à sua própria vida. E o que você hoje precisa renunciar? Eu renunciei muitas coisas para estar onde eu estou hoje. E eu renuncio ainda. Vontades que eu tenho e que Deus fala, não é o que eu quero para você, não é a hora. Para tudo, vai orar, vai se posicionar. Quantas vezes eu estava quebrada, em que Deus dizia para mim, vai gravar. E era nos vídeos que Deus me renovava, me restaurava. E muitas vezes eu falava, cara, eu não sou capaz. Se Deus dizia, é capaz, porque sou eu que te capacito. Pela sua força, você não faz nada mudar. E eu demorei a entender isso. E nós somos assim, nós queremos fazer, forçar algo a acontecer. Porque tem que ser no nosso tempo. Porque eu vou dar um prazo para Deus. Porque se não for naquele prazo, se não for naquele tempo, não vai. E Deus está dizendo, o que eu quero de você agora? É obediência? É postura? É comportamento?
Eu falo isso constantemente. A falta de perdão, ela prende áreas de sua vida e não te libera, não libera aquilo que já foi declarado e derramado sobre você. E quantas pessoas estão presas na alma, nas suas feridas do passado, porque eu abuso, porque aquele cara me bateu, porque aquele namorado, ai, porque eu sou frustrada, ai, porque meus relacionamentos não dão certo, por quê? Será que você está se permitindo ser transformada? Será que você está se permitindo ser mudada? Que seu caráter seja ali transformado de dentro para fora, deixa Deus te bater. Eu fui sacudida literalmente na minha religião, porque eu era uma mulher religiosa. Eu achava que só eu sabia de tudo. E Deus começou a quebrar o meu orgulho, a minha prepotência, áreas de minha vida. E a restauração de Deus, ela começa aí, quando você reconhece que você precisa mudar. Quando você olha para você e você fala, cara, eu preciso mudar. Se você não ora, você vai orar. Se você não conhece quem Jesus é, vai se aprofundar na presença. É no secreto que as coisas se refaz. Parece clichê, né? A gente ouve muito isso, né? Ai, vou fechar a porta do meu quarto, vou orar e vou buscar e tal. Parece clichê, mas não é. Você vence as suas guerras de joelho. É renunciando. O que você tem que renunciar hoje? É a dependência emocional que você tem de alguém. Ah, eu só sou feliz se alguém voltar. Eu só sou feliz se eu tiver um casamento. É isso que Deus quer pra você agora. Esse é o tempo, esse é o momento. O que Deus quer de você? Foi isso que eu por muito tempo me questionava. Um dia eu me questionei e entrei numa crise de fé muito grande. E eu comecei a achar que Deus não tinha restauração na minha vida sentimental. E eu sempre me achava muito frustrada. Porque meu casamento não tinha sido restaurado. E eu falei, não era a vontade de Deus. Eu comecei a entrar numa crise de fé. Eu ficava, Deus, por que não aconteceu? Por que não foi do meu jeito? E Deus começou a dizer pra mim, eu tenho algo muito maior pra você. Deixa ir literalmente o que te prende. Porque muitas vezes estamos tão dependentes de alguém, de um relacionamento, de um casamento, que nós não conseguimos depender de Deus. Não estou dizendo que Deus não vai fazer na sua vida, porque Deus faz. E o que Deus faz é melhor e maior. Só que para isso é necessário passar por um processo. E esse processo dói, esse processo te desafia, esse processo te transforma, porque tudo que dói te transforma. Sabe, nós temos o nosso caráter corrompido. Nós muitas vezes manipulamos uma situação, nós queremos que Deus nos honre, nós queremos que Deus faça, mas nós não queremos que Deus tire da nossa vida. E muitas vezes Deus tira para saber onde é que está o nosso coração. Sabe quando você se sente naquele vazio, naquela solidão de você olhar para sua cama e falar, cara, não tem ninguém para dormir comigo, né? Eu não tenho ninguém para bater um papo. E Deus está dizendo, eu quero que você dependa de mim. Eu quero que você ore mais, eu quero que você leia mais a Bíblia, eu quero que você jejue mais, eu quero que você se santifique mais, eu quero que você renuncie às suas horas que você passa no WhatsApp, às horas que você fica olhando pornografia, eu quero que você renuncie tudo isso, eu quero... Em nome de Jesus, pare, viu? Gente, esse gato é uma benção. E eu quero que você renuncie às suas horas no Instagram. Eu quero que você renuncie. Eu quero que você comece agora a se posicionar e deixar com que eu cure essas áreas de sua vida. Então deixa Deus curar, deixa Deus transformar. O que Ele faz é muito maior e melhor. Não se limite a um tempo, como eu vejo pessoas fazerem, porque eu dou um tempo para Deus. Você fala, você está curada a tal ponto? Porque eu falo que Deus nos entrega quando nós estamos preparados para poder receber. Deus não vai te dar algo para tirar você da presença. E por isso que muitas vezes Ele permite um marido que está em adultério sair de casa. Por isso que muitas vezes Ele permite que um casamento acabe. Não é que é a vontade de Deus, mas Ele permite simplesmente para te levar para o profundo e para o secreto. Para te refazer. Porque nós manipulamos o nosso coração. Muitas vezes eu manipulava os meus sentimentos. Eu achava que estava pronta, preparada. E na verdade não estava. Eu ainda estava ferida, machucada, sabe? Cheia de desconfiança, insegurança, falta de amor próprio. Não me valorizava. Eu não conseguia confiar em Deus. Eu dizia que eu confiava, mas eu não confiava. Eu queria ter o controle de tudo. E quando nós estamos no controle, Deus não pode entrar com o controle dele. Mas quando nós entregamos o nosso controle nas mãos de Deus, Ele faz muito além. Confia, linda. Confia, meu amado. É tempo de você confiar, porque Ele fará
Ele conhece teu coração, ele conhece a sua história. Ele te conhece, ninguém mais te conhece. Eu não te conheço, mas ele te conhece. Então, que Deus abençoe a sua vida. Que seja um tempo novo sobre você. Né? Então, que Deus abençoe muito a sua caminhada. Eu creio que você ainda vai contar o teu testemunho completo de todas as áreas da sua vida restaurada, assim como eu tenho sido restaurada. E ainda preciso ser restaurada em outras áreas. E Deus está fazendo, viu? E no profundo, Deus fará na tua vida também. Hoje você pode estar vivendo um deserto que parece impossível, mas é na impossibilidade que ele entra e faz a reviravolta. Que Deus abençoe muito a sua vida. E obrigada, gente, pelo carinho de vocês sempre. Profundo do meu coração sempre. Agradeço pela vida de vocês. Você que quer adquirir meu e-book, né? Ali eu conto todo o meu testemunho, como eu superei, como eu venci, o que Deus fez na minha vida. Tá aqui na descrição do vídeo. Você quer adquirir minha mentoria também, tá na descrição aqui do vídeo. Dia 14/8 eu estarei aqui ao vivo para vocês, às 9 horas da manhã, na primeira conferência Marcadas pela Dor e Transformadas pela Graça, 100% gratuito, você não pode perder. Então ativa o sininho para você estar vivendo esse tempo e ser marcada pela glória de Deus. E dia 28 de agosto eu estarei em São Paulo na imersão, né? Então não perca, faça sua inscrição. Você que é de São Paulo, esteja lá com a gente presencialmente, vai ser uma bênção. Também tá na descrição aqui do vídeo o telefone para você entrar em contato e fazer a sua inscrição. Que Deus te abençoe.